Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vou checar aqui algo. Tá ótimo. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo ao canal Os Camas do Deserto mais uma vez. Estamos aqui dentro do quadro Estudando Junto, onde estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical. O tema central que estamos a acompanhar aí no terceiro trimestre é a igreja em Jerusalém ali, né? Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Isso aí são o tripé, né? Que deu a esta igreja, né? Que tem sido para nós como modelo, né? O fundamento, base, né? Fundamento para o crescimento ali, ainda que em meio aos ardis de Satanás, né? Colocando ali pessoas, comunidades, grupos para Estado, né? Principalmente autoridades, para perseguir a igreja do Senhor Jesus. Porém, a promessa que eu tinha deixado é que nada ia prevalecer, né? As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de momento vai se tratar da lição número 7, que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. Então vamos estar aqui orando, né? Deixa eu só deixa eu só acertar aqui a questão de ocultar e aparecer. E vamos começar aqui a oração, tá bom? Prontinho, vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, que temos cometido. Queremos te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Nos abençoa durante esse período que aqui estivemos, conhecendo, ó Pai, aqui mais um conteúdo da lição dominical, pela qual será tratada em sala de aula no próximo domingo, na classe, Senhor, dos adultos. Se conosco, Pai, durante todo esse período, abençoa nossos irmãos, a todos os ouvintes da Palavra de Deus, que se colocarem aqui junto conosco durante esse conhecimento desse conteúdo e as ministrações que porventura o Senhor fizer em nosso coração para que fazemos qualquer comentário. Faz isso, Pai. Nossa vida nos ajuda. É o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e também nosso Salvador. Amém. Texto áureo diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa mesma situação nós estudamos na lição número 4, né? Quando diante dessa situação em que Pedro e os apóstolos que passaram, eles, de voz unânime, né? Ele e aqueles que estavam com ele, diz a Bíblia que eles oraram, né? E estremeceu naquele momento o chão e eles receberam, né? Foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando a palavra com ousadia. E qual foi a razão disso? A perseguição. A perseguição da igreja, ela se dava por duas esferas. Tanto a questão do judaísmo, né? Daquela religião de momento ali judaica, e a segunda razão foi pelo próprio Estado, né? Foi a perseguição
estatal. Vemos isso claramente quando da prisão de Pedro, né? Capítulo 12, e depois da morte de Tiago, que foi decapitado a mando de Herodes. E ali deixar bem claro que foi uma ação do Estado. O motivo era claro, eles queriam agradar ali os judeus, a classe judaizante. Porém, tanto uma como outra, não houve qualquer esfera de progresso, de êxito, porque a igreja foi e é e continuará sendo, enquanto aqui estiver, a menina dos olhos de Deus. Verdade prática diz, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida, primeiro ponto. Porém, a segunda, né, que nós bem testemunhamos não só pelo conhecimento da Escritura, mas também na própria história, né, da igreja do Senhor Jesus, em meio à perseguição, né, a questão do agir de Deus, a questão da intervenção de Deus. Então, verdade prática, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida e Deus a protegerá. Por que a verdade prática nos traz essa conotação em relação à igreja verdadeira? Porque a igreja, existe duas verdades quanto à igreja. Ela é includente e, ao mesmo tempo que ela é includente, ela também é excludente. Ela é includente quando todos são chamados a ser participantes, né, do corpo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos essa universalidade desta chamada e desta inclusão quando o próprio Senhor Jesus, em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Estava falando ali sobre um contexto em que havia várias religiões, né? Havia os saduceus, havia os herodianos e havia os fariseus. E todas essas classes, todos aqueles que faziam parte dessa igreja, dessas crenças, não tinha qualquer sentido à sua vida. Pelo contrário, se tornava um fardo. E, com o tempo, né, aquilo se iria, como é que eu posso dizer, minimizando as forças da própria fé, da própria crença dentro daquele corpo religioso. O fato este que o próprio Senhor Jesus se manifestou ali como aquele que traria o real sentido da religião, o real sentido, né, em que aqueles que estão em comunhão com Deus passariam a ter um alívio, a sua alma seria, né, gozaria de uma alegria abundante. E aí o Senhor Jesus, ele faz o convite: vinde vós todos. Ali não havia qualquer classe, nem de etnia, muito menos de fé ou de religião. O Senhor Jesus estava se dirigindo e tomando através desse convite para nós a verdade de que a igreja, ela é uma igreja includente. Porém, ao mesmo tempo, ela é excludente, porque ela traz como único fundamento para a salvação Jesus Cristo nosso Senhor. João 14,6 disse o Senhor Jesus: eu sou o e não um caminho. E em Romanos, Pedro, ele, pregando, ele deixa claro que não há nenhum nome debaixo do céu que alguém poderá ser salvo se não for pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é que o Senhor veio trazer uma igreja ou fundar uma igreja exclusivista, de maneira alguma. Ele veio trazer e fundar a verdadeira igreja. Ele não veio renovar aquela que se contava deteriorizada pelos vários mandamentos de homem e tantos outros fatores, de maneira alguma.
Também não. O Senhor foi o único elo, o único veículo pelo qual trouxe a verdadeira ligação do elo em que se estava cortado, que era da nossa comunhão com o Senhor, da comunhão de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Verdade esta em que Paulo, escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 2:5, ele diz que somente há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então isso não trata de exclusivismo, isso trata de verdade, se trata de fundamento irremovível e inegociável, que é a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. E ele disse: eu sou a porta. Então, logo, diante dessa questão, por se tornar includente a todos, porém excludente, ainda que as demais crenças, ela possa ter ali a sua verdade, é claro, como também tem a sua questão, né, que promove a ética moral. Há muitas religiões, por se serem uma crença, né, como poderíamos conhecemos, que eu não quero aqui citar nomes, mas sempre é este ponto de verdade e essa questão, né, ético-moral, que acaba por regimentar a muitos como até militantes daquela fé. Então não negamos que nela há a questão de verdades. Não negamos também, como cristão pertencente à verdadeira igreja cristã, que também há questão ético-moral. Porém, isso não traz qualquer solidez para a questão da salvação. A salvação é unicamente pelos méritos da cruz. E frente a isso, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há muitas crenças que têm o nome do Senhor Jesus nela. Proclamam o nome do Senhor Jesus. Anunciam o nome do Senhor Jesus. Fazem menção do nome do Senhor Jesus. Olha a verdade aí. Porém, a questão do testemunho de fé e dos várias outras razões e várias outros particulares, né, fazem com que ela passe a ser uma igreja excludente à certeza da salvação. Porque não há uma igreja que seja um monopólio da salvação. Porque igreja é só uma, cujo cabeça ele é Cristo, e cujo corpo são todos que pela fé passam a crer nele. Passam a ser pedras espirituais, como diz o apóstolo Pedro, desta igreja. Então observe, a igreja é Cristo como cabeça e os membros são aqueles que passam a crer no Senhor Jesus. Aí passam a fazer corpo desta igreja verdadeira, que é a igreja mística. Porém, no que diz respeito ao contexto local, ao contexto congregacional, ao contexto local, de igreja local, então aí precisamos observar, precisamos, esta igreja, ou este ministério, melhor até dizendo, né, que ali prega, né, que ali se diz cristã, uma igreja cristã, ela tem que ter como fundamento a fé unicamente no Senhor Jesus. E ter somente através dele o caminho para a comunhão com Deus, para a intercessão, para a oração, para um relacionamento com Deus. Não há qualquer participação alguma de quem quer que seja que possa nos levar a esta comunhão com o Senhor, senão a igreja cujo fundamento e o ensino se encontram, ou vivem, né, no seu dia a dia, na sua prática, sob os alicerces da palavra de Deus. Fato este, eu costumo muito citar esse versículo, quando Pedro diz: aquele que falar, fale segundo a palavra que Deus dá. Segundo a palavra de Deus. E aquele que ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá.
Então, quando a verdade prática diz em relação à verdadeira cristã, a do é verdade, é que quando vivemos realmente, né, como membro desta igreja, nós não negociamos princípios que de Deus são eternos. Nós não negociamos princípios e amamos a verdade. Nós não negociamos princípios e adoramos unicamente a um Deus. Não negociamos o princípio e adoramos o único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e também Senhor. Então, diante disso, haverá a questão da rejeição, por conta de não entender essa questão, e a questão também, né, obviamente, da perseguição. Leitura bíblica em classe, Atos 5, 25, 32, 12, 1, 5 diz: E chegando anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores, os trouxe, não com violência, porque temiam ser apredejado pelo povo. E trazendo-o apresentaram ao conselho. Sumo sacerdote o interrogou, dizendo: Não vos ademostramos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Querer lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou ao Senhor Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunha seca destas palavras. E nós, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. E esse contexto, observe que está entre 4, também Atos 5. E também nós vamos ler agora 12, 1, 5, que já foi a perseguição do Estado. Aqui foi a perseguição religiosa. Se vê claramente dentro do contexto. Agora observe o 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos, olha só, sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos. Então, eles buscaram enfraquecer, né, ali o caminhar da igreja, buscando dizimar a liderança dele, fazendo com que assim viesse a desacreditar aqueles que tinham abraçado e que estava crescendo, provocando até inveja, né, aos invejosos. E isso nós vemos aqui uma ação agora do Estado, justamente para buscar, porque para eles era conveniente, Herodes, o agrado ali dos judaizantes, daquela seitas, né, que havia ali naquela época. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a quarteto de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Introdução diz: desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Aqui é bom nós pararmos e salientarmos que ainda hoje temos esse mesmo nível de perseguição, que é a da prisão, né? O próprio fundadores aqui que chegaram, suecos, né? Eles testemunharam, né, em carta até mesmo, escrevendo para os adeptos à fé pentecostal, ali que se encontravam nos suecos, né? Que um deles tinha um nome, era conhecido como, eu anotei aqui, que era, deixa eu ver aqui, Birjock, ele era tanto missionário ali, sueco, convertido da Batista ao pentecostalismo, foi batizado com o Espírito Santo, né? E ele era aquele que da Suécia ele mandava recursos, tanto para Daniel Wing como
como Gunnar Wig, como Daniel Berg. Ele mandava recurso e eles, Daniel Berg testemunhava através de carta sobre a perseguição na época da igreja aqui, pelo Ministério da Assembleia de Deus, fundado aqui no Pará e também no Ceará, né? Cidades ali, desses estados, onde até mesmo um dos seus missionários, conhecido como Rodrigo Adriano Nobre, ele foi preso, né, colocado em prisão porque estava pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até hoje ainda existe a prisão, existe o açoite, o maltrato, né? Porém, observamos também que no tempo atual, a ferramenta que nós vemos sendo usada para desestabilizar, enquanto naquela época buscaram ali, né, matar a Tiago, como foi morto, e também a tentar buscar matar também a Pedro, hoje eles buscam descredibilizar, né, a fé cristã através do engano, né? O alvo agora é desacreditar a fé por princípios, né? Buscando também derrubar os princípios que Deus tem estabelecido para a família, para a própria fé e relacionamento com Deus e tantos outros pontos, né, de força da igreja e que são princípios fundamentais de Deus, e eles querem, através das heresias, né, e dos falsos mestres, tentar também descredibilizar a fé daquela igreja que ainda comunga o verdadeiro evangelho através do seu dia a dia. Por sua própria natureza, a fé cristã trai sobre si a rejeição e a perseguição. Qual é a natureza? Único fundamento, Cristo. A parte de Cristo, né, ou somada a Ele, ou multiplicado, tudo que for a parte de Cristo, ou somada a Ele, se torna uma fé, né, que não é aceita pela igreja verdadeira. E por conta dessa defesa, como foi o caso do tempo ali dos protestantes, né, dos irmãos ali missionários, do protestantismo, é que houve a perseguição, como foi o caso da Inquisição, né, perseguida ali, promovida pela Igreja de Roma. O próprio catolicismo romano, houve tempos obscuros, onde eles, a exemplo dos judeus que buscaram matar ao Senhor Jesus e também a igreja de início, né, houve um tempo em que a Igreja Católica, por conta da Inquisição, você pode constatar isso através do Google, fazer uma pesquisa, porque isso é histórico, isso foi registrado na história. Eles perseguiam e aqueles que eles tinham como herege, davam como herege simplesmente porque eles buscavam viver o verdadeiro evangelho, sem associar ele à questão da idolatria, de interceder, de buscar outra fonte de comunhão com Deus através desses mediadores, tanto anjos como até mesmo pseudo-santos, né? Isso pela questão daquela crença desse tempo do catolicismo romano. Isso ficou registrado na história e muitos morreram por causa também dessa perseguição, né? Primeiro, rejeição e perseguição. Então, duas causas, né, que nós vimos ali na verdade prática, que passa a ser um ponto da igreja cristã aí, dessa convivência diária. Isso já é um sinalizador se estamos vivendo realmente o verdadeiro evangelho. Agora, se nós, como cristãos, por uma questão de conveniência, estivermos relevando os princípios, negociando, aí nós estamos já fora da verdadeira igreja cristã, porque aí nós vamos ter agrados e não perseguição. Vamos estar tendo
somada ali aqueles que vão estar junto conosco, comunhão com aqueles apenas por um princípio de conveniência e para não sofrer rejeição. Quantos não estão, se agem como crente, né, que não há diferença alguma, concordam com tudo, concordam até mesmo sobre o jargão de que todo caminho leva a Deus e tantas outras coisas que muitos cristãos, infelizmente, têm se desviado da verdade do Evangelho e têm feito ao corpo a este secretismo religioso. Então, fica aqui esta lição para um alerta para nós, né? Como um sinalizador, vai haver a rejeição. Como sinalizador, vai haver perseguição. Essa perseguição pode se dar por várias esferas. Tanto como essa que foi citada, que hoje, atualmente, há muitos que estão presos e sofrendo até martírio por conta do Evangelho de Cristo Jesus. Como também ela pode se dar, essa perseguição, por uma questão de trabalho, de família, rejeitado em meio à família, rejeitado em meio ao trabalho, tendo um tratamento diferenciado, de vergonha, sofrendo bullying. Se tudo isso está acontecendo pelo fato de eu e você estar vivendo a verdade, então nós temos que permanecer nessa caminhada, porque essa é a vontade de Deus. Que nós venhamos a perseverar na fé e perseverar também na doutrina. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, olha só, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Princípios exclusivos, que não é da igreja, não é um porte da igreja, não é algo da igreja, é princípios exclusivos fundamentado na Escritura. Não matar. Aí entra a questão do aborto. Agora, a questão, né, que está sendo muito em voga agora, né, da questão da aceitação, né, dos sexos, né, da questão da união conjugal por sexos iguais, e vários outros fatores. A igreja, porque isso são princípios divinos e não de uma instituição, mas divino. Então, esse e tantos outros princípios, como também a eutanásia, né? Eutanásia, e tantos outros, que nós, volta e meia, temos estudos e somos confrontados com essas verdades que aos poucos estão sendo conquistados e, por incrível que pareça, passam a ter apoio de muitas religiões que se dizem cristãs. Isso estamos caminhando, né, para aí a questão da unificação política, religiosa, que é uma marca para o tempo do fim. Foi assim no primeiro século e assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja que o Senhor agindo de diferente forma para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Foi o que Pedro disse, né? Para nós deixarmos, né, sairmos dessa geração perversa. Primeiro ponto, a igreja perseguida. Os perseguidores na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época, os apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: sacerdotes, os saduceus, capitão do templo. Os saduceus era um grupo mais influente, muito influente, né? Porque era formado por autoridade, por elites, né? Ali do seio romano, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciões, e dentro, olha só que vergonha, né? Dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos.
esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério do Senhor Jesus, muitas vezes criando dificuldade sempre que podiam. E isso aqui acontece no dia de hoje. Eu já vivi isso dentro de um trabalho de culto ao livre, por exemplo. Onde determinadas pessoas que são militantes de determinada fé buscam impedir aquele culto ao livre. Porém, pela Constituição Federal, nós temos o direito da expressão pública da nossa fé, do culto, da expressão. Isso aí é dado a todos. E nós não estamos fora dela. Então, esse ato de querer impedir já é um ato anti-institucional, passível a ser preso. Fora a questão de que, ainda que hoje, se hoje nós não vemos, né, diante de um culto público e diante de um trabalho evangelístico, né, essa questão ser algo a ser vivenciado, é porque está havendo uma dissimulação, está havendo um evangelho enfraquecido por mensagem, né, que colocam o homem como centro, mensagens que não declaram pecados, mensagens que omitem a questão do pecado, por conta disso não sofrer essa questão de rejeição, perseguição ou coisas piores. Observe essa verdade. Ali quando João Batista pregava, quando o Senhor Jesus pregou, quando Paulo principalmente, observe capítulo 11, 2 Coríntios, onde Paulo relata ali, né, a sua trajetória, os viés do sofrimento que ali ele sofreu e passou por pregar o evangelho na sua verdadeira identidade. Porém, hoje também sofremos da mesma maneira, e por questões religiosas, como também estatais. Isso aí nós sabemos. Por isso que nós precisamos reconhecer, obedecer às autoridades quando dos princípios das suas leis que coagunam com a vontade de Deus. Fora dela, temos que agir como Pedro. Não é mais de valor para nós, né? E conveniente, isso sim é conveniente, obedecemos a Deus, do que, né, a qualquer lei, a qualquer princípio que fere, né, a vontade e a santidade de Deus, pela qual precisamos viver como Ele é, como diz Pedro. Sede santo porque eu sou santo. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus, já lemos, vamos prosseguir. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político. Mas por que isso nós vemos? Porque por conta deles criar esse vínculo é que houve a questão que lemos em Atos 12, né, que Herodes fez aquilo para agradar justamente essa classe aí religiosa, porque fazia corpo com a política. E há muitos hoje que defendem que a igreja não pode se misturar com a política. Quando vemos aqui que aqueles próprios corpos religiosos que misturavam com a política se corromperam e foram ferramentas de Satanás para perseguir a igreja do Senhor Jesus. O que nós temos que ter como igreja, e frente ao que a palavra nos ensina e requer de nós, é que nós devemos obedecer às autoridades que foram por Deus estabelecidas. Isso é totalmente contrária à questão de fazer corpo com eles. De maneira alguma. Senão estaremos dentro da mesma situação dessas crenças do tempo do Senhor Jesus, como foi o caso dos sacerdotes da seita dos saduceus. Esses grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça. Fizeram tudo para impedir a pregação do evangelho. Esfera da perseguição. A perseguição dos judeus ao cristão se dava por duas esferas: a religiosa, por ver a mensagem de Cristo como ameaça, e a política, os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunham da sua fé com poder, ganhavam mais e mais a admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo, a inveja, portanto,
provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. E como é o caso hoje, né, da igreja, né, dos adeptos ao catolicismo romano, por entender pela pregação do evangelho, e eles, ao consultar como os berianos as escrituras, passam a eles mesmos por si mesmos, entre eles e Deus e a escritura que estão em suas mãos, ainda que sua interpretação, a editora seja Ave Maria. Eles passam a se converter, como foi o meu caso, é um deles, que eu me converti lendo uma Bíblia de edição da Ave Maria. E lá, o que está lá, quanto à proibição do ídolos, a adoração de tantos outros fatores, tantas outras questões, também estão lá. O que precisa somente ter uma mudança, né, de direção e servir ao Senhor à luz da sua palavra, fazendo corpo ao mesmo desejo e anseio que o salmista declara, ou tinha para si próprio, quando ele declarou: a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Na esfera política, em Atos 12, 1 a 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos. Queria, com isso, aumentar seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Essa realidade, amado, nós vemos na própria história, aqui no Brasil, 1800 e alguma coisa, por conta desse conluio entre o catolicismo romano e o governo, foi proibido, né, a questão de levantar igrejas evangélicas, como foi o caso específico de Gunavingre, tentar abrir uma igreja numa cidade de Itajebé. Deixa eu ver se eu anotei aqui o nome dessa igreja. E Tapajé, no Ceará. Eles foram proibidos ali, perseguidos, a ponto de ter que fugir. Mas a igreja, ela foi fundada ali. Então já existia, e no Brasil existiu isso. Até mesmo a questão de igrejas com a questão daquela forma de igreja janela, né? Aquela coisa toda, que fosse parecida com a do catolicismo romano. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas hoje em dia que se dizem cristãs, né, obediente a princípios criados pela própria Igreja Católica. Datas específicas, festivas, que foram instituídas pelo catolicismo romano. E que a igreja evangélica segue até hoje. Aí fica a pergunta que não quer se calar. Será que estamos sendo a verdadeira igreja cristã, como lemos na igreja? Por que a igreja continua? A progressão da igreja hoje já não é mais pelo evangelho, como o de Pedro, acompanhado de sinais de poder. Hoje o crescimento se dá justamente por conta dessa conveniência de um evangelho enfraquecido por mensagens totalmente antibíblicas, que só conciliam com os interesses daqueles que não pertencem a ela, que não querem bater de frente. E fazem isso, porque se hoje se vivesse o real evangelho, não preso a essas datas, que não há base bíblica para elas, há uma interpretação errada com respeito àquelas determinadas festas que eram daquela época, como também festas com datas que não tem qualquer base, porque a Bíblia não traz qualquer realidade quanto a isso, até mesmo é contrário aos princípios reais dos fatos ocorridos naquele momento, naquela ocasião. A exemplo aqui, abrindo parênteses e fechando ao mesmo tempo, que é a questão do Natal. Então vamos prosseguir, que nós não estamos aqui para entrar nesses detalhes. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro subponto, a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, olha só.
mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. E até mesmo que nós somos uma igreja que não inclui, né? Somos contrário à inclusão, quando é totalmente ao contrário. Nós somos contrário a fazer corpo ao pecado dentro da igreja, à luz da palavra de Deus. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas se o objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo. Como citei aqui alguns exemplos, como é o de hoje. Enfraquecer os princípios da família, enfraquecer os princípios do casamento, e assim se segue, né? A perseguição pode mudar conforme silenciar a voz da igreja, né? Verdadeira, claro. Segundo ponto, a igreja protegida, um anjo de Deus, como o texto bíblico que lembra. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Felipe em sua missão evangelística, em missão na casa de centurião romano, Cornélio, e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, como também vemos a igreja ser protegida pela manifestação e a presença do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus se apresentou a caminho de Damasco, quando Paulo liderava uma perseguição para aquele lugar, ou a caminho daquele lugar em perseguição. E o Senhor Jesus declarou a Paulo, quando se chamava Saulo na época: Saulo, Saulo, ele disse, por que persegues a igreja? Foi isso? Não, a Bíblia diz que ele disse, o Senhor Jesus para Paulo, Saulo, 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 por que me persegues? E ali, aquele encontro fez com que Paulo passasse a ser aquele que viesse a fazer parte do corpo da igreja, pela misericórdia e graça de Deus, e ser, né, quem nós conhecemos, um instrumento na mão de Deus para, a partir dali, pregar e vivenciar a verdadeira igreja. E a perseguição de Paulo é justamente por conta da mesma situação dos herodianos, que tinham o caminho, né, a igreja cristã como o caminho, uma seita, que eles chamavam de o caminho. Porém agora, Paulo ele defende aquele caminho. Paulo ele vive agora sob a esfera da verdadeira igreja cristã. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, o Senhor, ele mesmo se apresenta na história como protegendo o seu povo. Assim foi com Israel, assim tem sido com a igreja, e assim continuará sendo, como também enviando anjos e intervindo até mesmo em situações circunstanciais, como foi Paulo na prisão, quando veio um grande terremoto e todas as cadeias ali foram abertas. O que podemos ter por certo é que a igreja ela está protegida pelo Senhor, pelos meios providenciais que assim aprover ao Senhor, né, enviar para a sua proteção. Segundo subponto, a intercessão da igreja. Atos 12:15 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nesta libertação. Não teria sido sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. Morte de Tiago, irmão de João, é mencionado anteriormente. Não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu a oração da igreja
e libertou Pedro. Mas temos que lembrarmos também que nos cuidar, como digo, do 8 ao 800. Porque a igreja é protegida, mas até onde e dentro do propósito e plano de Deus, porque tudo visa unicamente a glória do nome do Senhor Jesus. E o fato de algum membro da igreja do Senhor ser consumado uma perseguição, isso não está se tornando evidente da falta do poder de Deus para agir e libertar. Mas porque naquele momento Deus, por aquela situação, Deus resolveu levar e recolher aquele servo do Senhor. Assim foi com Estevão, assim foi com Tiago, assim foi com Paulo. Quando chegou o momento, Paulo entendeu. E ele disse que aquele momento ele estaria sendo apresentado, olha só, como um cheiro suave para Deus, que aspergiria um incenso a Deus. E Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Então esse fim pode ser durante o processo em que nós aqui estivermos a serviço do Senhor. Isso não diminui e nem enfraquece em momento algum o poder de Deus, a sua soberania e o controle sobre tudo e sobre todos. O que nós precisamos guardar é a verdade que a igreja está protegida. Segundo, o que nós precisamos guardar é que nós, diante dessa perseguição, nós poderemos estar sendo arrebatado, sendo recolhido aos braços do Senhor por a sua própria vontade. E diz as Escrituras no Salmo que ele se agrada da partida, da morte dos seus santos. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro subponto, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão de Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. E por último, a igreja destemida. Testemunho com poder, tanto logo foram libertos, só pode começar a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Se o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho, se torna inoperante. Convicto de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negocia sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela, como já comentamos. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Concluindo, vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta a perseguição. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previne a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto,
No foco deve estar em Deus. Nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Isso tudo tem que nos levar a uma consciência e um compromisso de coração, em resignação à obra do Senhor. Como era o Paulo. Paulo, ele dizia que ele confiava e que jamais seria confundido com respeito à sua fé em Cristo Jesus, e que ele estava disposto, seja pela vida ou pela morte, né, que Cristo fosse glorificado na sua vida, seja em seu corpo, seja em vida ou seja pela morte, desde que o seu nome, o nome do Senhor Jesus, fosse glorificado. Então observe, e guardando aqui como final e conclusão, né, que a igreja ela é inclusiva e também é excludente, desde que venhamos a enfraquecer o único fundamento. Colocarmos algo a mais, ou tirarmos ou multiplicarmos ao único fundamento. Cristo Jesus, nosso Senhor. O único nome que embaixo do céu e aqui na terra nenhuma alma poderá alcançar a salvação, a não ser pelo santo nome, pela fé no santo nome e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É unicamente o mérito da cruz que nos faz sermos participantes e confiarmos que a partir de então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dentro dessa esfera, inevitavelmente, né, haverá rejeição, perseguição por conta dessa nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Mas que possamos prosseguir, sempre firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor até que Ele venha. Amém? Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento que até que estivemos, ó Pai, meditando, conhecendo esse conteúdo, por tudo quanto aqui o Senhor nos entregou durante esse período, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, de negociarmos, guarda de nos afrouxarmos, Senhor, a nossa confissão de fé, Senhor, buscando fazer corpo e agrado e nos fugindo daquilo que é evidente, real, quanto à realidade em vivermos e exercermos a verdadeira fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e não negociarmos, Senhor, de maneira alguma com a quebra de qualquer princípio já estabelecido na Tua palavra para nós como povo do Senhor, como santo do Senhor, como a Tua igreja. Faz isso, ó Pai, em nossa vida, é que nós Te pedimos e já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.